Cuidado para deixar cair. Vai quebrar copo, não. Não, esse pano está molhado. Pega o outro na gaveta. Põe lá esse copo. Não, não é. Ó, o homem ele quer empinar um pipa. Tem muito homem. O homem geralmente era criança. Existe uma criança de todo homem. E ele combina com o outro. Vamos empinar um pipa? Vamos, mas aí ele tem que passar pela triagem, pela alfândega, pelo pedágio. E onde é que é a triagem, alfândega ou pedágio? Ele tem que chegar na mulher e falar: benzinho, posso empinar um pico hoje à tarde? Se ela estiver de bom humor, vai, meu amor. Se não tiver, não. Você não me ajudou a arrumar a casa hoje? Você não chegou louça hoje para mim? E aquela? Não é assim, gente. O homem, a mulher reclama que o homem não faz nada em casa. A mulher reclama que o homem não faz nada em casa. E o homem reclama que ela não deixa ele fazer. Eu tenho até como prova, posso usar isso, o Juninho e a Priscila. É verdade ou não é, Juninho? Tirei de você esse texto, tá? Eu falo: Juninho, porque eu ponho avental, eu ajudo em casa, não tem problema nenhum. Lavo garagem, lavo louça, enxugo louça, só não lavo e passo, não é minha área. Se me der roupa para passar, eu queimo ela, fica uma estrada aqui, ó. Não é, mas o resto eu faço numa boa. Tanto é que meus bebezinhos, eu deixava minha flor dormir à noite e cuidava dos meus 3 bebês. E eles acordavam de madrugada e ele chamava pelo pai, não pela mãe. Sim ou não, filhinhos de papai? E o Juninho já vem de uma outra criação. Filho caçula. Ele era tão assim de uma outra criação que quando os pais dele iam viajar, sempre esqueciam ele. Esqueceram de mim. E ele era tão bonzinho que ele ficava sentado no banco da rodoviária. Ele ficava assim, imagina a criancinha assim. Depois que eu lembrei, o Juninho, mas voltava lá. Mas que filho obediente, quando chegava a hora, ele estava do mesmo jeito. Não era assim, Juninho? Ele não se estressava, não se preocupava. Então cresceu assim, se aprendeu os afazeres de casa. E a Priscila já cresceu aprendendo a fazer tudo. A nossa primeira filha, uma época eu tive que trabalhar, a pastora teve que trabalhar, e ela cuidava dos bebês, né? Karina. Então ela já, nova, ela aprendeu a fazer tudo em casa, e a pastora não dava moleza, viu? Ela mandava fazer as coisas em casa, e depois ela vinha, ó. E quando ela ia trabalhar, deixava uma listinha, não, uma listona. Façam isso, isso, isso. E quando chegava, corrigia tudo. Então, com essa escola, agora o Juninho e a Priscila casaram. A Priscila levou, né, para o casamento dela o que ela aprendeu. E o Juninho também levou o que ele aprendeu. A Priscila faz serviço de casa e o Juninho não faz serviço de casa. Mas eu fui procurar ajudar. Juninho, você não ajuda lá em casa? Não. Pastor, ela não deixa fazer. Não deixa fazer? Aí eu perguntar para a Priscila, Juninho não te ajuda? Ele falou que você não deixa fazer. Não, pai, porque ele vem e bagunça tudo, e vai lavar a louça, ele lava a cozinha toda, ele faz uma bagunça. Eu falei: filha, ensina ele. Porque geralmente o homem, ele fala que não ajuda porque a mulher não deixa. Isso é mentira? É mentira. Vocês confirmam isso? Pode participar para a palestra. Olha aí, calma, irmão, não fica levando não, irmão. E geralmente a mulher, ela reclama que o homem não ajuda. Não tem uma diferença aí? Não tem uma diferença? Mas não é legal a gente corrigir isso? Gente, entenda bem o tema da mensagem, o tema da palestra. A nossa diferença também nos aproxima, mas que essa diferença ela seja uma ponte de ligação entre o cônjuge, não um muro de divisão. A diferença no bom sentido, tipo assim, ele é assim, mas eu gosto dele.
Porque tem aquela que até se conforma, não tem que lavar a louça, tem que ter comida, mas ele não deixa faltar o meu bife, não deixa faltar o meu arroz, não deixa faltar minha linguiça no feijão, e a linguiça à noite, aquela coisa toda. Ele me sustenta, ele me dá sustento. Ele é assim, tem essa diferença, mas eu gosto dele dela, sim ou não? Mas a questão é que tem aquele homem que ele faz uma coisinha, um dia ele enxugou a louça. E quando cessa a discussão, você me ajuda. Não, não te ajudo. E aquele dia que eu enxuguei a louça, enxuguei os pratos. Peraí, prato é usado uma vez por mês só? É usado uma vez só o prato? Não, você não lembra aquele dia que eu enxuguei os galfos? Mas os galfos é usado uma vez só por mês? Então, tem essa diferença. Mas o importante é que mesmo assim, vocês se amam. Olha um para o outro e fala, você é o amor da minha vida. E se falando ainda nesse assunto, existe uma ministração do Josué Gonçalves, uma delas, que eu admiro muito, Josué Gonçalves, e que ele diz que a mulher consegue fazer de 3 a 4 coisas ao mesmo tempo. Sim ou não? Sim. Vocês confirmam isso, mulheres? Sim. A mulher consegue fazer de 3 a 4 coisas ao mesmo tempo. E é interessante, presta atenção, esta semana, hoje é sábado, esta semana, nem a pastora sabe disso, eu vou revelar agora. Esta semana, olha aqui, irmão, presta atenção. Olha que Deus vai falar com você agora. Vocês vão vibrar agora, eita. E as mulheres também vão vibrar mais alto, eita. Quarta-feira, corrido o dia todo, viemos para a igreja, eu e a pastora Cátia. Viemos para o culto. E era aquela quarta-feira que ninguém queria comer lanche. Nem eu, nem ele, nem o Tiago. Somos 3 em casa, que as 2 já casaram. Se bem que vira e mexe, tem alguém sobrando, tem uma jantinha aí, alguma coisinha. Mas nessa quarta-feira era só nós 3. Nenhum dos 3 que queriam comer lanche. E a pastora falou, vamos ao culto, na volta eu faço uma jantinha rapidinho. Acabou o culto, chegamos em casa 10 horas da noite. Eu e o Tiago estávamos vendo alguma coisa lá no computador, no trabalho dele e tal. E a pastora, vou fazer uma jantinha rapidinho. Gente, não é por nada, mas a minha esposa é fera. Ela tem uma agilidade. Tem ou não tem? Rapidinho ela foi lá, esquentou o feijão, fez arroz, fez bolinho de arroz, foi, chuchu, refogado, fritou o bife, descascou cebola junto com o bife, e de repente, tá pronto, pode vir. Nossa, amor, já, e ele é assim mesmo, ele é rápido. Prato, tudo a mesa arrumadinha. Beleza, quarta-feira à noite, a virada. Quinta, hora do almoço. Tínhamos saído, voltamos para almoçar rapidinho. E ela tinha uma visita, tinha um compromisso, tinha que encerrar. Falou, benzinho, eu falei, amor, deixa comigo. Porque ela tinha que pôr a roupa lá na máquina. Eu falei, deixa comigo, enquanto você toma conta lá na área, eu vou tomar conta na cozinha. Peguei meu avental, falei, agora, virada. Gente, sem querer, eu lembrei da frase de Josué Gonçalves, que a mulher consegue fazer 3 a 4 coisas ao mesmo tempo e o homem não. Eu falei, eu vou honrar, eu vou quebrar esse tabu, vou honrar os homens. E lá vai o Lúcio. Ah, gente, vai lá. Feijão já no outro dia, o arroz no outro dia, só esquentar. Feijão, o chuchu no outro dia, só põe no micro-ondas, vai lá. Bom, mas eu queria bater o recorde do recorde. Além de esquentar o arroz, de esquentar o feijão, filhão, fui lá, peguei o palmito para fatiar o palmito. O tomate é um negócio que eu faço bem picadinho, saladinha de tomate bem picadinho. Eu gosto bem picadinho para mexer. Então eu fiz picadinho. Aquela linguicinha fina defumada, tudo cortadinho. Linguicinha, o palmito e o tomate. Aí estou lá fazendo ao mesmo tempo, espremendo laranja no espremedor e querendo bater o recorde. Não, vou quebrar isso. Eu concordo com o José Gonçalves, mas não quebrar esse tabu. E vai aqui, já suando aquela coisa toda, e vai daqui, vai dali. Eu tive o prazer de
falar já? Quando ela falou já, meu ego subiu. Falou, já, amor? Quando ela falou isso, eu fiquei... Mas eu já estava quase 100 anos falecendo. E quando ela entra na cozinha, ela falou, bem... Você não esquentou o chuchu? Não, não esqueci. Você não pôs os pratos na mesa? Ih, amor, é mesmo, esqueci. E os copos você não pôs? Ih, amor, é mesmo. E os talheres? E ela fazendo. Já temperou a salada? É mesmo, amor, temperou a salada. Já colocou um pouquinho de açúcar no suco? É mesmo, amor. Aí eu fui irando, mas não peguei, né? E antes da virada do dia, peça perdão. Aí eu fui lá para pegar o sal, querendo bater. Aí eu falei, deve ter um tempinho aí assim, cronômetro. Peguei o sal. Quando eu fui olhar, eu estava com sal já para jogar no suco. Aí eu falei, não. Aí eu dei risada de mim mesmo, falou, bem que você está rindo. Eu falei, nada não, amor. Agora vai entender por quê. Aí eu voltei, peguei o açúcar, peguei na colher. Quando eu peguei o açúcar, eu estava jogando na salada. E troquei tudo, eu fiquei meio aéreo. Mas, pai, eu ri de mim mesmo. Gente, conclusão, lamento dizer, mas nós continuamos tendo que aceitar que as mulheres conseguem fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo e nós homens não. Dá uma salva de palmas para as mulheres. Vocês gostam, né? Um casamento feliz dá trabalho. Um casamento feliz dá trabalho. E você tem que ver que o casamento é um trabalho também. Ou seja, a manutenção do casamento. Isso tem que ter. Da mesma forma que você tem que manter a manutenção do automóvel para que ele sempre dê o conforto de onde você quer. Da mesma forma que você tem que manter o ornamento na casa, deixar ela sempre bonitinha, para que ela não venha a despencar e ter uma visão não agradável a você e aos vizinhos, tem que ter a manutenção da casa, sim ou não? Tem que ter a manutenção do automóvel, sim ou não? Tem que ter a manutenção do nosso corpo, nos alimentarmos com coisas sadias, para que nós possamos ter uma boa velhice, como teve Abraão, sim ou não? Já que a Bíblia diz que a bênção de Abraão veio até nós, está em Gálatas 3,13. Para que a bênção de Abraão viesse até nós. Jesus se fez maldito por mim e por você. E uma das coisas que a gente tem que tomar para nós é a velhice de Abraão. Ele teve uma velhice boa. Então, se tem que ter manutenção no automóvel, na casa, no nosso corpo, o casamento é a mesma coisa. Um casamento feliz dá trabalho. E nós temos que ter como um trabalho também. Todo dia procurar preparar o melhor para o casamento. Todos os dias dar a melhor manutenção. Dar a melhor manutenção. Porque existe uma coisa que todo homem, toda mulher quer, que é o sexo. E sexo no casamento já não é sexo, é amor. E sexo no casamento é bênção. Sim ou não, gente? Sim. Sexo no casamento é bênção. Mas eu não tem como, todas as palestras de todos os palestrantes para casais, não tem como não falar nessa área. Eu vou falar até, procurar falar menos, né? Segura um pouquinho, tá, gente? Então veja bem, procura ter uma boa manutenção na tua relação sexual, gente. Porque se tem uma coisa também que acaba com o casamento, é o desgaste nessa área. Ela não me quer, ela não me procura, aquela coisa toda. Existe essa diferença, mas não pode criar disso um muro de divisão. Tem que criar uma ponte, uma aproximação. Porque existe alguma diferença nessa área, que às vezes está até legal. Por exemplo, o homem está com desejo da mulher, mas a mulher não está com desejo dele. Mas ele tem que insistir nessa diferença. Não, mas eu sou teu amor. Desculpa, gente, mas tem até aquela que fala, vai procurar outro, me esquece. Mas ele insiste com você. Porque você é dela. Biblicamente, o teu corpo é dele. E biblicamente, se você não corresponde, você está pecando. Como o corpo dele é dela. E essa diferença não pode crescer por muito tempo.
Deve-se haver um momento em que os casais possam se entender nessa área, porque isso é muito triste. Quando dormem dois amigos numa cama, ele parece somente divide um lar, pagam as despesas, pagam o aluguel da casa ou o imposto, mas moram juntos, mas como se fossem dois amigos. Isso não é bacana. Essa diferença não pode haver. Você deve dar prazer para ele, como ele deve dar prazer para ela, porque isso faz parte do casamento. Se tem um lugar, se tem uma condição de que não tem problema nenhum da relação sexual, é o casamento, é bênção, é uma dádiva que Deus deu para o homem, como também deu para a mulher. E depois, filhão, pastor, mas como eu devo ter minha relação sexual dentro da minha casa com meu marido, com a minha mulher? Filhão, do jeito que você quiser. Pode ser sexo a Tarzan e Jane pendurado no lustre da casa, pode ser uma rapidinha dentro do micro-ondas, pode ser uma de longo prazo no forno a lenha, do jeito que você quiser, meu filho. A mulher foi, o homem é teu, faz do jeito que você quiser. Pode ser brincando de pega-pega, subindo em cima, isso é problema teu. Tirando o sexo anal, o resto você faz do jeito que você quiser. A palavra te dá o direito, a Bíblia te dá esse direito, é bênção. Crie, faça alguma coisa diferente, tente, invente. Se mamãe e papai está difícil, faz papai e mamãe. Se deitado não está saindo nada, fica de pé. Ah, mas de pé também, fica pendurado. Faz uma gangorra dentro de casa, muda a posição, arruma um jeito. Ah, mas tem essa coisa diferente, vai para lá então, vai para lá no telhado, ali no telhado, arruma um jeito, meu filho. Mas alguma coisa tem que acontecer para criar um clima. Tem que acontecer alguma coisa. Amém? Amém. Eu não vou muito nessa hora, porque tem que falar, igual das frases do pastor, que chega essa hora eu fico meio com vergonha. Então não fique não, já parei essa parte, tá bom? Olha o casalzinho, tudo novinho. Isso aqui é para estar quebrando cama. É para estar ligando pro outro, aí já estou esperando, nós estamos aqui animadão,